E pessoal, semana passada eu passei para vocês um tema de redação que foi a questão do trabalho. Estou só abrindo aqui, tá certo? Pronto. Abrindo aqui o tema de redação da semana passada para nós discutirmos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a competência 3. Inclusive, vou mandar para vocês agora no grupo as competências que vocês precisam conhecer. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bem, pessoal, vamos lá. Olha só, que bom vocês estarem aqui depois desse feriadão. Espero que tenham descansado um pouco, né? E aí, hoje, tá certo? A nossa aula não é no quadro, mas eu estou com duas aulinhas aqui para vocês que eu vou mandar assim que eu tiver a autorização de Jerônimo. Vou mandar o link dessas aulas aqui para o gestor do grupo. E aí ele vê com o Jerônimo se vocês podem ter acesso a essa aula, tá certo? Semelhante à que a gente deu semana passada, em que eu ensino a usar a parte referências de história. E porque hoje eu trabalho isso, eu disse a vocês que durante todo esse mês a gente vai trabalhar a questão dos temas ligados aos direitos sociais, que é o artigo 6º da Constituição. Vou abrir para vocês aqui esse artigo 6º, tá certo? Vou abrir para você aqui esse artigo 6º para a gente poder trabalhar, tá bom? Bem, vamos lá. O artigo 6º da Constituição são saúde, segurança, educação, Tá moradia. aparecendo não, viu, Flávio, o slide? Como... Ah? Alô? O slide Peraí. não tá aparecendo. O que não está aparecendo? O seu slide. Não, eu vou botar ainda. Só um minutinho. Ah, certo. Tá certo? Inclusive, estou preparando esse slide aí sobre Constituição para a gente fazer um trabalho bacana aqui. Beleza? Então, estou só tentando abrir aqui esse slide, que o computador está lentíssimo. Tem que mandar formatar. É muito material. A gente acaba... Bem, vamos lá. Na última aula, a gente trabalhou a proposta de redação. Falei para vocês que era a importância do trabalho para a construção da cidadania, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de texto sobre essa importância do trabalho para a construção da cidadania. Vou colocar aqui para vocês no grupo agora aqui, tá certo? No grupo da monitoria. E aí todo mundo vai poder abrir. Vamos lá. Alguém aqui do grupo fez esse tema de redação tão bacana. Eu trouxe uma redação hoje para vocês para discutir o critério 3 da redação, tá bom? Tá aqui, pronto. Até que enfim. Desculpa, normalmente eu entro antes e deixo tudo prontinho, mas eu acabei de chegar de viagem
Pronto. Mandei aqui para vocês, mandando aqui no grupo agora e vou abrir o slide para vocês, tá bom? Vamos aqui, carregando. Vamos aqui. Bem, eu vou abrir a tela aqui para vocês enquanto carrega lá para eu poder mandar, tá certo? Tá aqui, ó. E aí, todo mundo vendo aí? Tá meio ruim aqui. Pronto. Vou botar a tela melhor. Vou botar o texto, tá bom? E aí? Pronto, agora só queria a confirmação de vocês se estão todos vendo. Tudo certo, viu, professor? Tudo Sim. certo, Tá né? ok. Obrigado, obrigado, gente. Desculpa aí a demora de hoje. Só ver aqui se alguém mandou alguma pergunta. Estamos, beleza. Olha só, o tema da redação era a importância do trabalho para a construção da cidadania, tá certo? Quero esse tema aqui, ó, vocês devem estar vendo, a importância do trabalho para a construção da cidadania. Estão vendo o tema? Espero que sim. Beleza? Então, a primeira coisa a gente já sabe que é identificar qual é o problema. O trabalho é sim importante para a construção da cidadania. É, sem sombra de dúvidas, o trabalho é importante para a construção da cidadania. Inclusive, o trabalho é um direito social. Não esquece disso. Quais são os direitos sociais? Saúde, segurança, educação, moradia, lazer, alimentação, transporte, a assistência aos desamparados, proteção à maternidade, proteção à infância. Então, o trabalho é um dos direitos sociais. Artigo 6º da Constituição já disse a vocês mais de uma vez a importância de ler do artigo 1º ao artigo 6º da Constituição, você podendo pular tão somente o artigo 4º, porque está mais ligado a direito internacional. Então, eu identifiquei o problema. Qual é o problema? O trabalho é importante para a construção da cidadania? É. Mas grande parte dos brasileiros está desempregada, ou grande parte dos brasileiros trabalha em condições que não são condizentes com a cidadania, ou seja, não tem direitos trabalhistas respeitados, ou trabalham sem ter seus direitos trabalhistas garantidos, como rege a Constituição, ou trabalham em situações de insalubridade. Mas aí, como é que eu sei qual o caminho que eu vou tomar? Naturalmente, eu vou dar uma olhadinha lá nos meus textos de apoio. Então, nos meus textos de apoio, nós temos aqui, ó, é consenso geral entre juristas e magistrados que os direitos trabalhistas servem para equilibrar as posições entre os sujeitos das relações de trabalho. Volta e meia escutamos legisladores e outros dizendo que essas leis devem se adequar ao tempo que vivemos, visto que a consolidação das leis de trabalho, CLT, é antiga, de 1943, e talvez não leve em consideração todas as mudanças sociais e econômicas que ocorreram nesse período. Então, desculpa, o meu primeiro texto de apoio me diz o quê? Me diz que as leis trabalhistas são antiquadas, que existem novas relações de trabalho e que, naturalmente, as leis devem mudar para atender essas novas relações de trabalho. Por exemplo, quando as leis trabalhistas não estão na proposta, vamos aqui. Hoje está bacana. Compartilhar a tela. E eu acredito que agora está na proposta. Estou correto?
Vamos lá. Então, a importância... Beleza. Sim, agora sim, né? Beleza, ok. Olha só, então, meu primeiro texto de apoio, gente, isso é muito importante. Muita gente não leva em consideração os textos de apoio e aí acaba não fazendo uma boa redação, porque eles vão orientar naturalmente a minha linha de trabalho. Os textos de apoio vão orientar minha linha de raciocínio. E o primeiro texto de apoio aqui nos mostra o quê? Que é fundamental, durante a produção do meu texto, discutir o modo como as leis trabalhistas de 1943 não atendem para as novas necessidades, para a nova realidade do mercado de trabalho, como o trabalho em home office, né? Como, por exemplo, o trabalho em shopping centers, então, o trabalho via internet. Então, essas novas relações de trabalho, elas ainda não foram adequadas às leis, né? Então, muitos brasileiros vivem em condições de trabalho que não são satisfatórias no que diz respeito à cidadania. Então, o mundo evoluiu. E aí você vai anotar o nome de um cara aí, tá certo? É o Eric Hobsbawm, grande historiador britânico. A gente falou sobre história na nossa última aula. Grande historiador britânico que escreveu um livro fantástico chamado A Era dos Extremos. Esse livro, A Era dos Extremos, mostra como o século XX mudou toda a realidade humana. É a Era dos Extremos. Ao longo, aí você usa expressões, anote essa expressão agora, por favor. Ao longo do século XX, olha só, ao longo do século XX, as relações de trabalho, sociais, as leis e as tecnologias mudaram drasticamente, o que permitiu que o historiador inglês Eric Hobsbawm chamasse esse período de a Era dos Extremos. Então, no início do século XXI, há muitos desafios que derivam desse período histórico, entre eles as novas relações de trabalho em sociedades como a brasileira. Olha aí, então você tem uma construção usando história. O nome do livro para você procurar, assistir vídeos da internet, estou devendo vídeos a vocês, inclusive. Vou postar lá no grupo. Né? Mas com autorização lá do Aprova, porque afinal de contas eu não posso atrapalhar a assessoria. Né? Mas vejam bem, então, A Era dos Extremos é o nome do livro de Eric Hobsbawm, que pode ser usado em grande parte das propostas de redação, porque ele caracteriza esse grande período de mudanças que foi o século XX, a chegada de novas tecnologias, as mudanças nas relações inerentes à cidadania, a mudança do comportamento, até de gênero, nós passamos a aceitar essa diversidade de gêneros, de perfis familiares. Então, o século XX é a era dos extremos. E esse livro maravilhoso, que você pode tirar sua nota 1000 na redação, porque você não está simplesmente copiando aquilo que você encontra na internet. Você pode assistir vídeos sobre esse livro, pode ler trechos, mas, sobretudo, saber que Eric Hobsbawm mostra como a maioria dos problemas, dos desafios que nós temos no início do século XXI, derivam de todas as grandes mudanças que ocorreram ao longo do século XX. Guarda essa ideia e coloca no teu texto. Lembra, lá até um pouco mais da primeira metade do século XX, gente, as pessoas trabalhavam a vida toda numa mesma empresa. E hoje muita gente nem trabalha em empresa, né? Faz o seu home office, faz trabalho freelancer e pouca gente se mantém por mais de 10 anos numa empresa, né? Porque há uma dinâmica, há novas profissões surgindo, há um novo contexto que faz com que o trabalho, que é fundamental, é um direito do cidadão brasileiro. Inclusive, o direito ao trabalho está no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não esquece isso. Mas, Flávio, isso pode cair? Já caiu como tema do Enem, viu? A questão do trabalho. Pode cair de novo?
Pode sim, justamente porque nós estamos num ano de pandemia, de grandes mudanças, mudou aí a história do home office. Então, é um tema super importante e que está ligado a outros temas, como o combate à pobreza, né? Está ligado a uma série de outros temas. Então, a importância do trabalho, que é um direito social. Mas aí o que é que a gente aprendeu? Que deve usar o texto de apoio. No texto de apoio, a gente vê que houve grandes mudanças. A CLT de 1943 já não serve mais. Texto 2. Eu queria um pouquinho de interação de vocês aí, me dizer se estão vendo tudo direitinho, se estão entendendo. Podem falar, podem perguntar. Texto 2, ó. Com os efeitos da pandemia pelo novo coronavírus, o segundo trimestre de 2020 encerra com taxa de desemprego de 3,3%, quantidade recorde de desalentados e o menor número de pessoas com carteira assinada da série histórica, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios Contínua, ou PNAD contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí vem outra, como usar o texto de apoio para pegar dados. Então, você pode dizer, segundo pesquisa realizada pelo IBGE, aí bota o ano, 2020. Você tem que botar o ano da pesquisa. Né? Aí, para mostrar que você não só copiou dos textos de apoio, olha só, anota que isso é importante para vocês. Tá certo? Então, você coloca a segunda pesquisa realizada pelo IBGE 2020 e amplamente divulgada pela mídia jornalística. Olha que interessante. O corretor diz, rapaz, que pessoa inteligente. Ele mostra que é uma pesquisa pública, que foi amplamente divulgada pela mídia jornalística. O Brasil bateu recorde de desemprego relacionados ao quadro vivenciado em 2020 em função do coronavírus. Então, eu já tenho uma outra informação que eu vou colocar no meu texto. Eu nem vou ler o texto todo aqui. Texto 3. Livrai-nos do mal. Amém. Está aqui coronavírus, desemprego. Então, aqui no texto 3, nós vemos o quê? No texto 3, nós vemos que, no meu texto, eu tenho que falar sobre desemprego. O emprego é um direito do cidadão, só que é um direito que está sendo cerceado, porque grande parte dos brasileiros encontra-se desempregado. E o texto 4 é o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também pode ser usada na argumentação, porque o Brasil se comprometeu, quando assinou essa declaração, em defender a dignidade da pessoa humana, defender os direitos humanos. O Brasil foi o primeiro país que assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Então, se o Brasil for o primeiro país que se comprometeu, então boa parte das nossas leis, das ações do governo estão pautadas nessa carta compromisso. Não diga que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é lei, ela é uma carta de compromisso. Então, veja bem, artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o quê? Todos os seres humanos têm direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, o Brasil se comprometeu em promover políticas para garantir esse direito, porque todos os direitos humanos têm por finalidade de garantir o princípio da dignidade da pessoa humana. Guarda essa frase, vou repetir. Os artigos que estão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos têm por finalidade garantir o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se o tema da redação diz respeito à não democratização do cinema, à invasão de privacidade na internet, à moradia, ao desemprego, você sempre vai dizer, né, que as leis brasileiras, a Constituição, pautada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, tem como princípio fundamental garantir a dignidade da pessoa humana, o que não está acontecendo em relação à criança que vive em situação de rua, ao desemprego, à violência contra a mulher. Diga. Alguém falou aí. Em relação aos dados que está na proposta, aí, como tem ali, tem 13% tal e tal.
Então, como é que eu poderia usar se ele está na proposta? Você pode colocar. Agora a questão é não só copiar os dados, é você interpretar os dados. Olhe só como eu colocaria. Eu diria pesquisa do IBGE 2020, amplamente divulgada pela mídia jornalística, indica que o Brasil bateu recorde de desemprego, chegando a 3,3%, o que é um fato grave e caracteriza o desrespeito a um direito fundamental do cidadão brasileiro, né, que é esse direito social, o direito ao trabalho, você colocaria. Né? E essa situação, evidentemente, está ligada à crise que foi gerada não só pela ineficiência do governo em promover emprego e renda, políticas de emprego e renda, mas também ao coronavírus, né, que gerou a necessidade de quarentena, o que gerou naturalmente desemprego, pois reduziu a produtividade da indústria, do comércio, a venda do comércio. Ou seja, não é só copiar o dado. Aí copiar o dado, aí você vai se dar mal. Você tem que pegar o dado e interpretar, dizer como esse dado se encaixa no tema, como ele diz muito sobre a realidade e como você se posiciona sobre esse dado. Tá certo? Por isso que boa parte dos professores diz, não, copia o tema. Muito bem, então. Olha só, não copie o tema. Não, você não pode copiar o tema. Perdão, copiar o texto de apoio. Você deve interpretar esses dados, o que está no texto de apoio. Por exemplo, o meu texto de apoio aqui mostra que o desemprego no Brasil atualmente está estreitamente ligado à pandemia, ao coronavírus, à quarentena, à necessidade de quarentena, à mudança na produtividade, no comércio, na venda, né? Então, naturalmente, eu vou usar essa ideia aqui, só que aí eu vou interpretar essa ideia. E o texto 4, eu não vou copiar os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas eu devo dizer que a dignidade da pessoa humana, como prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos, carta de compromisso, que teve o Brasil como primeiro signatário, foi o primeiro país que assinou, estabelece que o trabalho é a condição fundamental para a dignidade humana. E o Brasil, com enormes taxas de desemprego, está ferindo esse direito fundamental que faz com que muitos brasileiros percam parte de sua cidadania. Entendeu? E vocês vão reassistir essa ideia aqui. Entendi, sim. Porque não fica legal? Você está pegando o que apresenta o texto de apoio e você está interpretando, você está se posicionando. Você vai relacionar outras ideias que você tem. Você pode relacionar a pensadores. Né? Você poderia pegar isso aqui e usar em história, né? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no período pós-guerra, de grande produtividade, de crescimento das indústrias, inclusive no Brasil, com a industrialização tardia promovida por Vargas e depois por Juscelino Kubitschek, né? Agora o Brasil enfrenta um novo momento histórico em que o país está deixando de gerar vagas de emprego porque não está qualificando seus trabalhadores para a nova realidade do mercado de trabalho, visto que no início do século XXI vive-se a revolução técnico-científica informacional. Olha como fica elegante. O negócio é você pegar as ideias do texto de apoio e desenvolvê-las. Tá certo? Ok? Você poderia relacionar até a fatos históricos como a escravidão e por aí vai. E agora eu trouxe para vocês um texto escrito por uma aluna minha sobre esse tema. Esse foi o tema da semana passada. Hoje à noite eu vou mandar para o grupo um tema para essa semana também sobre direitos sociais. Só que essa semana a questão dos direitos sociais vai estar ligada a transporte. Transporte é um direito social desde 2014, tá certo? O transporte é um direito social desde 2014, ou seja, a mobilidade é um direito social desde 2014, o transporte público passou a ser um direito social desde 2014, e a gente sabe que existe a política nacional de mobilidade urbana, que deve ser aplicada amplamente em cidades com mais de 100 mil habitantes,
né? Só que nenhuma cidade brasileira efetivamente até agora o fez. Só que aí eu vou deixar para discutir o tema só semana que vem, porque eu vou mandar agora para vocês a parte teórica da nossa próxima semana. É um material com mais de 40 páginas, eu queria que vocês tentassem ler a maior parte. Pode ser? Tem que entender, porque eu estou mandando para vocês o material que é utilizado pelos corretores para estudar, para corrigir a sua argumentação, que a gente agora está na fase de discutir a argumentação. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse aqui vai ser nosso material. Opa! Daqui a pouco eu mando para vocês. Que é a competência 3. O que é a competência 3? A competência 3 é aquela que pouca gente consegue efetivamente se dar bem com ela. A competência 3 está aqui, ó, módulo 5, competência 3. A competência 3, esse material maravilhoso, esse material aqui é dos corretores do Enem. Isso aqui é a apostila que o corretor estuda para poder corrigir sua redação. E essa apostila mostra os diferentes níveis de correção. Quando é que alguém tira 0 no critério na competência 3, quando tira 40, quando tira 80, quando tira 120, 160, e a nota você vai tirar, que é 200, tá bom? Então, a competência 3, ela parece simples, é só argumentar, colocar 2 argumentos, não é bem assim, não. Muita gente aí dá aula sobre a competência 3, não mostrando como é importante escolher esses argumentos dentro de uma linha de raciocínio. Não é só escolher 2 argumentozinhos, colocar na tese e, vamos fazer aqui o D1 e o D2. Não é assim, não. A gente sabe que é preciso apresentar o argumento, desenvolver bem esse argumento. Então, vocês vão ter aqui, ó, todo esse trabalho aqui mostrando o que é preciso. É preciso selecionar, relacionar, organizar, interpretar, né, cada um dos argumentos para chegar nesse nível aqui, ó. Apresente informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Beleza? Então, olha aí que importante, né, você ficar atento para fazer aí uma boa redação. Você tem que naturalmente ser habilitado, ser hábil na parte de argumentação. Então, para você crescer na argumentação, é fundamental que vocês leiam esse material aqui. Esse material é muito bom e vai trazer exemplos para vocês sobre a competência 3, que é a argumentação. Olha só. Aqui, ó, você tem um texto no nível 4, ou seja, 160. Esse texto tirou 160. Só que depois coloca aqui a nota e explica-se aqui por que a nota foi nível 4, que é nível 4, 160 pontos. E logo em seguida mostra uma redação com nível 5, ou seja, quando a redação consegue tirar 200 no critério 5, então ela vai ser nível 5, perdão, no critério 3, ela vai ser nível 5 no critério 5. Então, vocês têm aqui bons exemplos de argumentação, mostrando como é que se defende, como é que se desenvolve os argumentos. E esse material eu queria que vocês lessem, sobretudo, entre as páginas 30 e 40, para a próxima aula. Repito, entre as páginas 30 e 40, que é o nível que a gente quer alcançar, nível 4, nível 5, tá bom? E mostrando aqui como você consegue, né, chegar a isso aqui, ó, que a gente chama de projeto de texto estratégico e desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Ou seja, por exemplo, se nesse tema do trabalho, minha argumentação, eu coloco uma argumentação que o brasileiro, né, a ineficiência do Estado está ligada ao desemprego, eu tenho que desenvolver, eu tenho que explicar por que o Estado tem sido ineficiente. E aí eu trouxe um exemplo bacana de uma aluna para vocês, tá certo? Está aqui, nossa aluna. Está aqui, ó. Vou ler o texto para vocês, tá bom? A Constituição Federal, a qual consolida o contrato social brasileiro, estabelece que o direito ao trabalho é primordial para todo cidadão. Olha que boa afirmação inicial, né? Nesse sentido,
É preocupante que o desemprego ainda persista como um dissabor cotidiano para milhões de indivíduos, visto que suas prerrogativas estão sendo tolhidas. Agora vem a terceira parte. Né? Isso posto, é fundamental mitigar a ineficiência de cursos de qualificação técnica, bem como investir na geração de emprego e de renda, principais fatores relacionados à valorização da importância do trabalho para a construção da cidadania. É um bom texto, bastante autoral. Você vê aqui que baixo poder de discernimento, insuficiência dos cursos de qualificação técnica, e aqui investir na geração de emprego e renda é outro problema que nós temos no Brasil, se investe pouco na geração de emprego e renda. Observe que o aluno aqui, ele desenvolve bem o texto, quase sempre aqui em 3 partes. Olha só. Por que em 3 partes? Porque vai ficar mais fácil de desenvolver esse projeto de texto, porque coloca-se o argumento aqui, defende o argumento e cria-se aqui o complemento para esse argumento. Gente, esse texto está muito bom. Um texto que ficou a nota aí de 960 e 1000. Bom, olha só. Inicialmente é notório que a disponibilidade de cursos profissionalizantes não é suficiente para suprir a demanda de brasileiros sem experiência técnica. Agora ele vai defender. Dessa forma, observa-se que o Estado não tem sido exitoso em garantir o acesso à qualificação da mão de obra, pois não desenvolve um plano educacional eficaz que atenda à revolução técnico-científica e informacional, visto que esta requer o domínio de múltiplos conhecimentos e de inúmeras habilidades. Aí bota aqui uma consequência disso. Precisava explicar melhor porque o Estado não está fazendo isso, mas, de certo modo, conseguiu, dentro do espaço de 30 linhas, né, conseguiu apresentar já uma boa ideia. Vamos rever a estrutura do texto. Colocou-se aqui uma contextualização simples, mas bastante eficiente do ponto de vista da pertinência. Né? Deu um up aqui quando coloca contrato social brasileiro, que é a nossa Constituição. Né? Colocou o problema no segundo momento aqui, depois colocou a tese já apontando as causas para o problema e que essas causas devem ser combatidas. Por quê? Porque lá na conclusão ele vai mostrar como essas causas da problemática podem ser efetivamente combatidas. Está vendo aí? Olha só. Por conseguinte, analisa-se a formação de contingente populacional marginalizado para trabalhos precários, em especial no meio rural. Haja vista a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho formal, o que é inadmissível no contexto do Estado Democrático de Direito. Aqui eu tirei um pouco de nota dele, dessa pessoa aqui, do aluno, da aluna. Por quê? Porque ele colocou como se no meio rural não se necessitasse de especialização hoje. A gente sabe que não é verdade. Para trabalhar com adubo químico, para trabalhar com maquinário, é preciso hoje qualificação técnica, sobretudo no agronegócio, que trabalha com tecnologia de ponta hoje, e faltam agrônomos, faltam profissionais especializados para trabalhar no ambiente rural. Então, ele caracterizou o ambiente rural como se fosse de baixa complexidade. E aí eu disse, olha, para essa pessoa aqui, você pode perder 40 pontos porque não se tornou um argumento pertinente. Poderia ter dito aqui, por conseguinte, analisar a formação de contingente populacional marginalizado que trabalha em ofício sem necessidade de especialização e conhecimento técnico. Aí poderia ser no campo, na cidade, no shopping, na fábrica, poderia ser em qualquer lugar que o indivíduo, por exemplo, trabalha tão somente carregando peso, né? Trabalhos que não exigem especialização e qualificação. Né? E esses indivíduos acabam sujeitos a essas formas de trabalho justamente por não ter tido acesso a cursos técnicos de qualificação. E aqui hoje até para manusear um guindaste para levantar peso, o indivíduo tem que ter conhecimento técnico de maquinário, enfim. Tá bom? Ademais, outro fator, né? Outro fator intrínseco à desvalorização do trabalho enquanto pilar da cidadania é o desemprego decorrente da falta de posto de trabalho. Ótimo, aí vai ter que defender aqui.
mais uma vez, você vai ver que está dividido em 3 partes. Olha que genial, tá certo? Ou seja, consegue construir uma estrutura de texto racional, né, que o indivíduo já escolhe onde vai colocar cada coisinha no seu lugar, e aí facilita muito a vida, né? Ademais, outro fator intrínseco à desvalorização do trabalho enquanto pilar da cidadania é o desemprego decorrente da falta de postos de trabalho. Dessa maneira, nota-se que o governo brasileiro não efetiva um plano econômico que facilite o microempreendedorismo e a prestação de serviços, o que seria crucial para a solução, ficou repetido aqui, eu vou tirar porque, obviamente, foi na hora da digitação, da conjuntura vigente, pois esses são os setores que mais empregam, consoante dados públicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aí faltou o que colocar aqui, ó. Faltou fazer isso aqui, ó, que é o que eu falei a vocês. Podia ter colocado o ano da pesquisa, né? O ano da pesquisa. É fundamental colocar o ano em que foi realizada a pesquisa. Logo, mais uma vez, colocou aqui consequência, só que aqui por conseguinte, aqui colocou-se logo. Logo, pode-se concluir que essa realidade alarmante é, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2020, usou aquilo que eu falei a vocês agora, um dos principais motivos pelo qual o Brasil é assolado por uma onda histórica de desemprego. A nação carece de ofícios e de incentivos fiscais, principalmente nas áreas mais afastadas das regiões metropolitanas. Olha aí, Eita Ângela fez perfeitamente aqui a interpretação do dado, né, usou o dado em favor dele, sem não só copiando, mas usando como suporte para a opinião, para provar aquilo que a pessoa que escreveu aqui esse texto estava querendo defender, efetivamente. Vamos lá. E agora, gente, nós temos aqui a conclusão, né? A conclusão. Desculpa. Aqui a gente tem a retomada, né? Portanto, dada a complexidade da situação, aqui eu gosto demais dessa retomada. É preciso que a Câmara de Deputados e o Senado, ou seja, a gente tem aqui o agente, por meio da da deliberação pública em debates, a gente tem aqui o meio, promova planos socioeconômicos que visem a facilitação de geração de emprego e de renda e a capacitação técnica. Aqui a ação, agora vai ter que dizer como, né? Assim, será feita uma previsão orçamentária dos recursos públicos para privilegiar a ampliação dos recursos gratuitos profissionalizantes, dos cursos gratuitos profissionalizantes, desde inglês até o manuseio de equipamento fabril, além de incentivar a abertura de pequenos negócios subsidiados pelo governo, com a finalidade de efetivar a cidadania e assegurar a dignidade humana. Aqui a gente percebe que está bem detalhado, né? Mas já misturou com finalidade também. Mas é botar finalidade de destaque. Assim, desse modo, o trabalho será valorizado enquanto elemento fulcral para o desenvolvimento social e da substanciação da Carta Magna. Então, nós temos aí um texto bacana. O que é que vocês acharam do texto? Concordam com a nota, que pode ficar de 920 a 960? Hein, pessoal? Vamos lá participar. Muito bom, né? Muito bem, Cíntia. Alisson, é um texto bom, é um texto que vocês podem usar como exemplo, é um texto que vocês devem entender como foi bem construído, né? Dá até vergonha, por quê, Alisson? Né? Esse aluno é bom, esse aluno tirou 980 ano passado, um aluno, tirou 980 ano passado aí no Enem. Espero que esse ano mantenha 960, 980 ou até mesmo 1000, né? A gente vai ficar feliz se tirar 1000. Mas vocês perceberam que eu peguei ali no pé quando ele fala como se o setor rural não houvesse necessidade de conhecimento técnico, e na verdade não é bem assim. Dá até vergonha, a redação não é meu ponto forte. É isso, é só treinar e treinar e treinar e trabalhar que a gente chega lá. Espero que vocês estejam gostando dessas diquinhas nossas semanais.
Hoje eu vou gravar 2 pequenas aulas de 20 minutos e vou mandar aí para o pessoal da Prova Med, para eles editarem e mandarem para vocês. São aulas introdutórias, aulas para quem está com mais problemas, só que eu vou mandar para a coordenação, que é para eles encaixarem no horário de vocês, para não atrapalhar de jeito nenhum o andamento da assessoria, tá bom? Então, eles é que passam para vocês no horário apropriado. Beleza? Então, gente, eu estou adorando essas aulas da gente, estou gravando aula aqui de literatura também, para dar um up em literatura do trabalho da gente, e vou mandar agora para vocês aquele materialzinho lá da competência 3. Lembrando que a atividade da semana são 2. Hoje eu vou mandar o tema de redação sobre transporte para vocês, que é um dos direitos sociais. Vou mandar também o material da competência 3, que é para vocês poderem efetivamente ler, né? Vocês têm que ler, porque é justamente lendo, estudando ali esse material que vocês vão entender como pensa o corretor, como você pode melhorar a sua argumentação. Não é só pegando um modelinho pronto na internet, faça isso não. Agora, é claro que estudando um texto desse, você tem maior facilidade para escrever o seu. Ademais, outro fator intrínseco, não sei o que lá, olhe os elementos de coesão, olhe como ele consegue acabar aqui com consequências em 2 parágrafos, de modo elegante, né? De um modo conciso, mas ao mesmo tempo bastante claro, bem explicado. Né? Então, é esse o caminho que eu quero que vocês procurem seguir. Então, quais são as atividades de hoje? Vamos decorar? Vamos lá? Né? Leia o material da competência 3 e também analisar esse texto que eu estou colocando aqui para vocês, assim como o tema da redação que eu vou passar para hoje. Lembrando que esse sistema de redação que eu estou passando para vocês, vocês podem procurar o assessor de vocês com esse tema em mãos, tenta imprimir, mostrar o assessor no celular, no computador, não sei, né? Para ter uma orientação aí próxima. Aproveite esse privilégio que é ter assessoria, que é ter o pessoal preparado para atender você, para estar aí, né, toda semana na sua cola. Gente, então semana que vem, o tema de redação que eu vou mandar para vocês hoje, eu vou escolher a produção de um dos meus alunos aqui e vou mandar para vocês fazerem a avaliação, ver como é que estrutura o texto. Tá bom? Esse aluno aqui mandou digitado o texto, mas comumente ele faz manuscrito e cabe tudo dentro das 30 linhas, a letra é pequena, mas é interessante, então, você fazer mais manuscrito para ver se realmente cabe tudo aquilo do que fazer digitado, porque às vezes a gente fica fazendo digitado e perde a noção do tamanho do texto que a gente tem que produzir, tá bom? Então, hoje tem mais 3 coisinhas para vocês. Vamos lá? Material com a competência 3. Segundo, tema de redação sobre transporte público, direito ao transporte público como um direito social. Né? E o terceiro é você analisar esse texto, imprimir, riscar e ver quais são as qualidades dele e onde é que você melhoraria, o que é que você pode aproveitar desse modo de organização das ideias. Tá bom? Então, até mais, até terça-feira, quer dizer, na verdade, até hoje à noite, quando eu mando o material para vocês. Um abraço grande e em breve a gente tem mais coisas boas, mais surpresas aí bacanas, tá? Tchau, pessoal.